Já parou para pensar se a comunicação humana, não importa o idioma, seguisse um padrão universal? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa teoria que diz ter decodificado exatamente isso. Um sistema chamado a ciência do inglês. Sabe, para muita gente aprender uma língua nova, principalmente o inglês, é tipo entrar num labirinto gigante e confuso. São tantas regras soltas, exceções, listas de palavras. É muito fácil se sentir perdido sem a menor ideia de qual caminho seguir, né? Mas e se existisse um jeito de sair dessa bagunça? Um sistema que, em vez de jogar mais informação confusa na sua cabeça, na verdade organizasse o pensamento e trouxesse uma clareza total para a comunicação. Ok, vamos fundo nisso agora. A base do que eles chamam de a ciência do inglês foi uma descoberta feita lá em 2008 pelo professor Ed Costa. Ele sacou que a comunicação humana não é aleatória. Pelo contrário, ela segue um padrão que é universal, lógico e totalmente previsível, não importa a língua que você fale. E esse conceito recebeu o nome de Padrão Universal de Comunicação Humana, ou PUSH. A ideia central aqui é simplesmente fascinante. Por baixo de todos os idiomas, sotaques e culturas, existe uma única estrutura, a mesma para todo mundo, que a gente usa para expressar o que pensa. E como é que funciona esse padrão, então? Bom, ele se apoia em dois pilares bem simples. O primeiro, a ideia de que existem só 12 tempos de fluência que são essenciais em qualquer língua. E o segundo, que a gente usa apenas 7 formas universais para montar tudo o que a gente quer dizer. E quando a gente junta esses dois pilares, voilá, nasce o que se chama de sistema 12-7. 12 tempos de fluência com 7 formas universais de fala. Isso não é um truque, é um método para organizar o pensamento. Vamos dar uma olhada no primeiro pilar, os 12 tempos de fluência. Basicamente, isso tem a ver com o quando das coisas que a gente comunica. O número aqui é a 12. Pensa só, tipo um relógio ou um calendário. A nossa vida acontece no tempo e a nossa fala, claro, reflete isso o tempo todo. Sempre que a gente se comunica, de alguma forma, a gente está se referindo a um ponto no tempo. A gente fala sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Falamos de ações que começaram lá atrás e ainda estão rolando, ou de coisas que já acabaram, mas que o resultado ainda afeta o agora. O sistema 12-7 simplesmente organiza todas essas possibilidades em 12 tempos bem claros, acabando com a confusão. E olha, o que é realmente incrível é a mudança de mentalidade que isso causa. Em vez de ficar tentando decorar centenas de regras de gramática, a única pergunta que importa é: quando isso acontece? A resposta para essa pergunta simples já te diz exatamente qual dos 12 tempos usar. Agora, vamos para o segundo pilar para ver como a mágica acontece, as 7 formas universais de fala. Se os 12 tempos são o quando, as 7 formas são o como a gente estrutura nossas ideias. Aqui, o número da vez é o 7. Pensa assim, é como se a gente tivesse 7 caixinhas, ou 7 tipos de peças de Lego. Qualquer frase, qualquer ideia, qualquer pensamento que a gente queira comunicar em qualquer língua do mundo vai se encaixar perfeitamente em uma dessas 7 estruturas. E essas são as 7 formas. Para pensar um pouco. Tudo que a gente diz ou é uma afirmação, ou uma negação, ou uma pergunta, com algumas variações. Não importa o que se queira dizer, a intenção vai caber numa dessas 7 caixinhas. Quando se entende essa lógica, a pessoa para de decorar a frase pronta e começa a construir qualquer frase que vier na cabeça, porque ela entende a estrutura por trás de tudo. Essa analogia aqui é perfeita para juntar os dois conceitos. Pense em dirigir um carro. Os 12 tempos são como o câmbio. Você escolhe a marcha certa para cada momento. As 7 formas são o volante. Você aponta a direção da conversa. Se você domina os dois, qualquer caminho na comunicação se torna possível. Para deixar essa diferença ainda mais nítida, vamos usar outra analogia muito boa que compara o sistema 1-2-7 com os métodos mais tradicionais de ensino. O método tradicional geralmente te dá frases prontas, como se fossem fotos bonitas de uma cidade. Você até reconhece os pontos turísticos, mas não faz ideia de como navegar entre eles. Já o sistema 12/7 te entrega o mapa. Ele mostra a estrutura, as ruas, a lógica, e com o mapa na mão, dá para criar o próprio caminho. Então, colocando lado a lado, a diferença fica gritante. O ensino tradicional foca em gramática solta e em decorar coisas, o que quase sempre leva a uma insegurança na hora de falar. O resultado, muitas vezes, um nível intermediário bem frágil depois de anos de estudo.
Já a ciência do inglês foca em padrões e em entender de verdade, o que permite conversar desde o comecinho e consolidar o conhecimento em meses, porque tudo é construído com lógica. Tá, mas por que essa abordagem de olhar para os padrões é tão eficiente? A resposta está no jeito que a nossa mente funciona, como ela aprende naturalmente. O nosso cérebro foi feito para reconhecer padrões. A gente aprende muito melhor com repetição que faz sentido e não com decoreba. A gente busca lógica. E o conhecimento só gruda de verdade quando a gente usa na prática. Esse sistema respeita todos esses princípios. E essa, no fim das contas, é a mensagem central de toda essa abordagem. O objetivo não é colecionar um monte de frases prontas. O objetivo é entender o mecanismo, a estrutura, o sistema que permite que qualquer pessoa construa suas próprias frases com consciência e confiança. Então, a pergunta que fica é essa. Em vez de ficar andando em círculos num labirinto de regras e exceções, que tal ter em mãos um mapa que mostra como a linguagem realmente funciona? A escolha é entre continuar se sentindo perdido ou ter o poder de navegar com clareza.